A menina mendiga de 5 anos que surpreendeu um milionário ao lambar o chão do restaurante era uma noite típica em São Paulo, onde a opulência e a miséria dançavam um balé dissonante. No coração da cidade, em um luxuoso restaurante, a iluminação dourada refletia em taças de cristal, enquanto garçons deslizavam com a elegância de quem sabe que serve aos mais ricos. Mas ali, sob a mesa de um cliente, estava Lila, uma menina de apenas 5 anos, lambendo o chão em busca de migalhas. Seus olhos castanhos, grandes e brilhantes, refletiam a esperança, mesmo em meio ao desgaste da vida nas ruas. A pele delicada e suja contava histórias de abandono e solidão, mas também de coragem. Cada lamparina que ela passava era um lembrete de que existia um mundo diferente do seu. Samuel, um homem de negócios conhecido por sua frieza, observava tudo com desprezo. Ele estava ali, saboreando um prato requintado, quando seus olhos se cruzaram com os de Lila. Naquele instante, tudo se apagou à sua volta. O garfo parou no ar. Essa menininha lambendo o chão, como se fosse sua única fonte de alimento, mexeu com algo profundo dentro dele. Ele lembrava de seus próprios demônios, de uma infância marcada pela dor e pelo abandono, e aquele olhar inocente o desarmou. A mesa ao seu redor, com suas conversas alegres, parecia distante. O ambiente tinha um choque visceral. Lila não parecia perceber a desgraça da sua situação. Com um ar de dignidade, ela continuava sua busca pelas migalhas, ignorando os olhares desaprovadores dos frequentadores, como se aquilo fosse o seu normal. Curiosos e impassíveis, alguns riam ou cochichavam, mas para Samuel aquilo era um grito silencioso em meio ao barulho. Ele sentiu um aperto no peito e se levantou, não apenas movido pela compaixão, mas por uma força interna que há muito não sentia. Ao se aproximar pela primeira vez, ele se viu vulnerável. "Oi, pequena, o que você está fazendo aqui?" Sua voz soou suave, quase um sussurro. Lila olhou para cima, um brilho de desconfiança misturado com curiosidade em seus olhos. "Procurando comida", respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu Samuel. Havia segredos naquela menina, coisas que ela não falava, mas que podiam redefinir tudo. Enquanto conversavam, ele percebeu que não era só um encontro casual. A conexão era palpável. Lila falava sobre sua família, sobre seu pai ausente e uma mãe que se perdeu no vício. A cada palavra, ela deixava escapar informações que poderiam iluminar uma realidade obscura. Samuel se deu conta de que seu próprio passado se entrelaçava com o dela de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Então, um barulho ensurdecedor ecoou pelo restaurante. Uma briga estourou em uma mesa próxima, chamando a atenção de todos. Na confusão, alguém puxou uma faca. O ambiente ficou tenso e o olhar de Lila se encheu de medo. Samuel agiu por instinto, seu coração acelerado. Ele não podia deixar aquilo acontecer. No meio do caos, ele teve que decidir o que fazer. A verdade que os unia estava prestes a ser revelada, mas agora sua prioridade era proteger a pequena. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Ao fundo do barulho, o restaurante parecia um mundo à parte. A tensão havia subido e Samuel estava paralisado, seu olhar fixo em Lila. A briga se intensificava, gritos ecoavam e o clima de festa se transformava em pânico. Enquanto as pessoas começavam a se levantar, algumas puxando os celulares para gravar, outras se escondendo sob as mesas, o olhar de Lila reverberava o medo. Os olhos dela estavam arregalados, um misto de terror e confusão. "Fique perto de mim", foi tudo o que Samuel conseguiu murmurar, a força de sua voz encoberta pelo caos. Ele se inclinou, tentando protegê-la, enquanto o cenário ao redor desmoronava. A briga já não era apenas uma voz alta, era um confronto violento, a adrenalina em cima da carne exposta. Então, em meio ao caos, algo aconteceu que fez o coração de Samuel parar. Um homem saiu de um canto, segurando uma arma. O que era uma simples altercação rapidamente se transformou em um filme de terror. O restaurante inteiro ficou em choque e os murmúrios cessaram abruptamente. Pessoas congeladas, os olhares presos no desconhecido que se aproximava. Esse homem era conhecido por suas conexões obscuras e por seus negócios sujos, e agora estava ali, ameaçando a todos com uma lâmina de poder e desespero. "Fuja agora!" Samuel gritou, puxando Lila para fora de vista. O olhar da menina, paralisada, refletia não só medo, mas reconhecimento, como se aquela cena não fosse estranha para ela. Foi então que Samuel a viu, a expressão dela mudou. Lila começou a se afastar dele, a cabeça levemente inclinada para o homem que brandia a arma.
Samuel sentiu um novo tipo de medo crescer dentro dele. Não, pequena, fique aqui, mas em vez de fugir, Lila caminhava em direção ao homem. A cena parecia desacelerar. Para o horror de Samuel, Lila parou na frente dele. Os braços abertos, pequenos e frágeis, mas com uma certeza inexplicável. Algo se formava no ar, algo que Samuel não podia compreender. O homem hesitou e a tensão era palpável. Apenas me deixe em paz, eu só quero ir para casa, Lila falou com uma calma que cortava o coração. Samuel estava sem palavras, lutando contra a incredulidade. Que casa? Ele queria entender, mas a verdade despontava diante dele. O homem olhou para Lila com um brilho de reconhecimento. Por que você está aqui, menina? Ele rosnou, mas seu tom já não estava repleto de raiva. Havia uma espécie de familiaridade. O restaurante estava em silêncio absoluto. As paredes pareciam fechar-se, quase sufocando Samuel. Em um movimento súbito, o homem se abaixou e colocou a arma no chão, como se a presença de Lila tivesse desarmado não só sua fúria, mas também suas intenções. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, alguns reconhecendo o homem, mas para Samuel a realidade se tornava surreal. O que estava acontecendo? Lila então falou novamente, sua voz agora mais suave, mas carregada de emoção. Você precisa parar, a mamãe está esperando por você. O ambiente ficou pesado. Sentimentos redefinidos, memórias à flor da pele. A conexão entre eles era algo que Samuel não poderia entender. Como ela conhecia aquele homem? Samuel se sentia em um pesadelo. Cada segundo se estendia à medida que o homem olhava para Lila, suas feições se suavizando, mas ainda assim confusas. Havia um fardo, uma verdade oculta sob a superfície, tanto para Lila quanto para aquele estranho. Essa revelação não apenas mudava o destino deles, mas também era uma porta aberta para um passado sombrio. Um passado que Samuel nem sabia que existia. O choque estava apenas começando e o que quer que viesse a seguir seria cataclísmico. As palavras da menina ecoavam na mente de Samuel. A mamãe está esperando por você. O que isso significava, ele precisava descobrir, mas havia algo na expressão do homem que fazia a pele de Samuel arrepiar. O risco não parecia ser apenas fóssil de uma briga. Era mais profundo, mais pessoal. Uma nova jornada estava prestes a começar, mas qual seria o verdadeiro custo dessa revelação? A tensão pairava no ar, insuportável e gelada. Lila, de braços abertos e olhar determinado, fazia o mundo ao seu redor parecer insignificante. O homem hesitou, como se o peso da vida tivesse caído sobre seus ombros. O que você quer aqui, menina? O tom sombrio de sua voz ainda ecoava, mas havia uma fragilidade em suas palavras. O restaurante inteiro estava em suspense, todos retidos na respiração. Você precisa parar, Lila disse firme, mas com uma simplicidade que cortava o coração. A mamãe está esperando por você. Nesse momento, algo que Samuel nunca poderia antecipar aconteceu. Os olhos do homem brilharam com uma luz estranha, e ele começou a tremer. De repente ele colocou a mão na cabeça, como se estivesse lutando contra uma dor interna. Não, não pode ser verdade. Ele rugiu mais para si mesmo do que para Lila. Ela não deveria, você não deveria estar aqui. Samuel ficou paralisado. Como assim? Ele murmurou, a voz presa na garganta. A conexão entre a menina e aquele homem andava além de qualquer coisa que ele poderia imaginar. Havia algo mais profundo ali, um passado escondido atrás de sorrisos e dores. Eu não sou sua filha. Lila gritou, os olhos arregalados, mas havia um toque de compreensão agora. Samuel se sentiu enjoado. Ele estava testemunhando algo que não se descrevia. O homem se enfureceu, sua fúria explode, mas não havia mais pratos quebrando, não havia mais gritos. Apenas aquele instante estava gravado nas mentes de todos. E então, do ponto cego da fumaça e da confusão, algumas palavras escaparam dos lábios do homem. Não foi minha escolha. Ninguém saiu ileso. O restaurante mergulhou em um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que parece comprimir o mundo. Águas turvas se agitaram sob a superfície calma de um lago. Lila, ainda confusa, olhou para ele, buscando entender. Mas eu só queria que você voltasse. A mamãe está com saudade. As lágrimas começavam a escorrer de seus olhos grandes e doces, transformando uma cena já trágica em um quadro de dor insuportável. Samuel olhou de um para o outro, uma sensação de terror crescendo dentro dele. Você não pode ser real? O homem balbuciou, e em seguida, num movimento brusco, ele puxou alguma coisa de dentro do casaco. Samuel sentiu um frio cortante no estômago. O que mais poderia acontecer? Antes que pudesse reagir, o homem gritou, eu não posso perder mais ninguém. Foi então que tudo aconteceu em um estalo. Ele apontou a arma para Lila, os olhos cheios de desespero. Um misto de choque e claustrofobia invadiu Samuel. Não, ele berrou, avançando na direção deles, mas o tempo parecia se arrastar. O mundo inteiro estava em câmera lenta. As pessoas ao redor começaram a gritar, mas o som era como um eco distante. Tudo que importava era aquela menininha, aquele homem e a arma que parecia pesadíssima. Você não precisa fazer isso.
Samuel exclamou, mas a certeza nas palavras parecia frágil, como uma casa de cartas. Uma reviravolta inesperada começava a desenrolar-se em camadas, e Samuel percebeu que os laços de sangue cortavam muito mais fundo do que ele poderia imaginar. A expressão do homem mudou. Em vez de fúria, agora havia um traço de desespero e reconhecimento. Quem sou eu para querer algo que não posso ter? Ele se perguntou, a voz tremendo. Era como se a realidade estivesse se desdobrando diante deles, revelando segredos que poderiam mudar tudo. E nesse momento de fragilidade, Lila fez o impensável. Eu te perdoo. Vamos voltar juntos, está na hora. As palavras dela cortaram o caos como uma faca de chefe. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente, carregado de significados não ditos. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser a salvação ou a condenação de todos. O que Lila sabia, que Samuel ainda não sabia, poderia ser o elo que uniria ou separaria vidas. Mas aquela pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era Lila? O que estava escondido nas sombras da história deles? O futuro agora parecia incerto, suspendido no ar, aguardando apenas um segundo para se revelar. Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar. A mamãe está esperando por você. E de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. Todo mundo no chão, agora, um deles gritou voz grossa, como se estivesse em um filme de ação. Samuel, instintivamente, puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. Eu não tenho medo, Samuel. Disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa? Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. Você está no caminho. Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. Lila, vamos sair daqui, ele sussurrou com urgência, mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem da arma, que antes parecia ameaçador agora, tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. Ele caiu e o mundo parou. Não. Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável. Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. Ele não pode morrer. Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. Eu só queria que você voltasse para casa. Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. Como é possível? O homem murmurou, sua voz fraca. Você não pode ser, você não estava supostamente. Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Samuel percebeu que tudo havia mudado. A conexão entre Lila e o homem não era apenas uma coincidência. Ele se perguntou quem era realmente Lila. A identidade dela estava prestes a desmoronar todas as verdades que conhecia. O que mais havia escondido, a dúvida que pairava no ar se tornava palpável, um novo mistério prestes a ser desvendado. Com cada segundo que passava, Samuel sentiu a urgência se intensificar. Ele estava prestes a descobrir as verdades mais sombrias da vida de Lila e as consequências devastadoras que isso traria. O futuro, antes um emaranhado de esperanças, agora parecia sombrio e repleto de questionamentos. Lila, Samuel gritou, mas a resposta dela poderia mudar tudo. O silêncio pesado entre eles era ensurdecedor, um abismo de incertezas em que todos estavam prestes a mergulhar. E a trama de suas vidas, agora entrelaçada em um jogo de sobrevivência, estava longe de ser concluída.
Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar. A mamãe está esperando por você. E de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. Todo mundo no chão, agora, um deles gritou com uma voz grossa, como naqueles filmes de ação. Samuel, instintivamente, puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. Eu não tenho medo, Samuel. Disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa? Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. Você está no caminho. Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. Lila, vamos sair daqui, ele sussurrou com urgência, mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem que antes parecia ameaçador agora tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. E ele caiu e o mundo parou. Não! Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável. Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. Ele não pode morrer. Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. Eu só queria que você voltasse para casa. Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. Como é possível? O homem murmurou, sua voz fraca. Você não pode ser, você não estava supostamente. Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Aí veio a reviravolta. Lila olhou para o homem, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode me deixar agora, não por causa do que você fez. Você me prometeu que sempre voltaria. E então, num tom de voz que fez o coração de Samuel disparar, ela acrescentou, eu nunca quis que você ficasse longe. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Aquilo não fazia sentido. Samuel ficou paralisado, todos ao redor em choque. O homem, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão, começou a tremer. Ele parecia um fantasma, alguém que lutava contra demônios invisíveis. Não, eu não quis, eu não queria. Sua voz falhou e ele olhou para Lila como se ela fosse a única âncora em um mar de sofrimento. Você não pode estar falando sério. E gritou um dos capangas, incapaz de compreender a cena. Ela não pode ser sua filha, mas Lila não cedeu. Ela estava firme. O silêncio no restaurante era de morte, todos aguardando um desfecho trágico. Eu sou, Lila disparou, sua voz clara e poderosa. Você pode ser quem quiser, mas você é meu pai. Você era tudo o que eu tinha. A revelação voou pelo ar como um raio cortando a escuridão da noite. A respiração de Samuel parou, e ele percebeu que cada fragmento da vida de Lila estava conectado a este homem que jazia ferido no chão. O homem, então, olhou para Samuel, e uma expressão de culpa tomou conta do seu rosto. Você é o novo pai dela, e a impasse entre eles cresceu, palpável e carregada de histórias inacabadas. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de emoções. Quem era realmente Lila? O que significava aquela ligação? O restaurante tornara-se um campo de batalha não apenas de armas, mas de verdades ocultas, laços de sangue e promessas não cumpridas. O futuro agora parecia sombrio, repleto de perguntas sem respostas. O que aconteceria com eles? As vidas de todos estavam à beira de um abismo, e o que quer que viesse a seguir seria um teste de amor, lealdade e sacrifício. Lila não, Samuel gritou, mas a pergunta ainda pairava no ar. O que mais estava escondido nessa história?
E ao fundo, os ecos de um passado não resolvido prometiam mais turbulências por vir. Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar: "A mamãe está esperando por você." E de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. "Todo mundo no chão, agora!" um deles gritou com uma voz grossa, como naqueles filmes de ação. Samuel, instintivamente, puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. "Eu não tenho medo, Samuel", disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa? Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. "Você está no caminho." Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. "Lila, vamos sair daqui", ele sussurrou com urgência, mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem que antes parecia ameaçador agora tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. E ele caiu e o mundo parou. "Não!" Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável. Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. "Ele não pode morrer." Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. "Eu só queria que você voltasse para casa." Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. "Como é possível?" O homem murmurou, sua voz fraca. "Você não pode ser, você não estava supostamente." Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Aí veio a reviravolta. Lila olhou para o homem, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não pode me deixar agora, não por causa do que você fez. Você me prometeu que sempre voltaria." E então, num tom de voz que fez o coração de Samuel disparar, ela acrescentou: "Eu nunca quis que você ficasse longe." Foi como se uma bomba tivesse explodido. Aquilo não fazia sentido. Samuel ficou paralisado, todos ao redor em choque. O homem, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão, começou a tremer. Ele parecia um fantasma, alguém que lutava contra demônios invisíveis. "Não, eu não quis, eu não queria." Sua voz falhou e ele olhou para Lila, como se ela fosse a única âncora em um mar de sofrimento. "Você não pode estar falando sério", gritou um dos capangas, incapaz de compreender a cena. "Ela não pode ser sua filha." Mas Lila não cedeu, ela estava firme. O silêncio no restaurante era de morte, todos aguardando um desfecho trágico. "Eu sou", Lila disparou, sua voz clara e poderosa. "Você pode ser quem quiser, mas você é meu pai. Você era tudo o que eu tinha." A revelação voou pelo ar, como um raio cortando a escuridão da noite. A respiração de Samuel parou, e ele percebeu que cada fragmento da vida de Lila estava conectado a este homem que jazia ferido no chão. O homem então olhou para Samuel e uma expressão de culpa tomou conta do seu rosto. Você é o novo pai dela." E a impasse entre eles cresceu, palpável e carregada de histórias inacabadas. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de emoções. Quem era realmente Lila? O que significava aquela ligação? O restaurante tornara-se um campo de batalha não apenas de armas, mas de verdades ocultas, laços de sangue e promessas não cumpridas. Em meio a esse turbilhão, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma mulher que fez o coração de todos congelar. Era a mãe de Lila. Com os olhos arregalados e um semblante frágil, ela parou na entrada, segurando uma garrafa de vidro com um rótulo que todos reconheciam. O silêncio se instalou novamente, pesado e sem esperança.
Lila, ela gritou e o terror nos olhos dela falou mais que 1000 palavras. O que você está fazendo aqui? O choque se transformou em um mar de emoções tumultuadas. A mãe, que todos pensavam estar perdida, agora estava ali, diante do abismo, e a verdade ameaçava explodir como um vulcão a qualquer momento. Mamãe, Lila gritou, correndo em direção a ela, mas antes que pudesse abraçá-la, uma explosão de vidro cortou o ar. Um dos capangas, em um momento de desespero, atirou. O tiro disparou com um som ensurdecedor, e tudo o que poderia ser pensado se desfez no instante em que a mãe de Lila caiu no chão, um olhar de espanto em seu rosto. A cena se tornou um caos absoluto. As vozes eram gritos, e gritos significavam desespero. A verdade que todos escondiam, o passado entrelaçado, a história que cruzava o tempo agora se desenrolava em uma espiral de dor. O restaurante, antes um local de horizontes brilhantes, se tornara um campo de batalha, e o que quer que viesse a seguir levaria tudo a um novo e horrendo destino. O futuro de Lila, de Samuel, de todos que estavam ali agora estava em jogo, e a única certeza era a escuridão que os aguardava. Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar: "A mamãe está esperando por você." E de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. Todo mundo no chão, agora. Um deles gritou, com uma voz grossa, como naqueles filmes de ação. Samuel instintivamente puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. "Eu não tenho medo, Samuel", disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa? Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. "Você está no caminho." Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. "Lila, vamos sair daqui." Ele sussurrou com urgência. Mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem que antes parecia ameaçador agora tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. E ele caiu e o mundo parou. "Não!" Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável. Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. "Ele não pode morrer." Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. "Eu só queria que você voltasse para casa." Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. "Como é possível?" O homem murmurou, sua voz fraca. "Você não pode ser? Você não estava supostamente." Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Aí veio a reviravolta. Lila olhou para o homem, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não pode me deixar agora, não por causa do que você fez. Você me prometeu que sempre voltaria." E então, num tom de voz que fez o coração de Samuel disparar, ela acrescentou: "Eu nunca quis que você ficasse longe." Foi como se uma bomba tivesse explodido. Aquilo não fazia sentido. Samuel ficou paralisado, todos ao redor em choque. O homem, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão, começou a tremer. Ele parecia um fantasma, alguém que lutava contra demônios invisíveis. "Não, eu não quis, eu não queria." Sua voz falhou e ele olhou para Lila como se ela fosse a única âncora em um mar de sofrimento. "Você não pode estar falando sério." Gritou um dos capangas, incapaz de compreender a cena. "Ela não pode ser sua filha." Mas Lila não cedeu. Ela estava firme. O silêncio no restaurante era de morte, todos aguardando um desfecho trágico. "Eu sou..." Lila disparou, sua voz clara e poderosa.
Você pode ser quem quiser, mas você é meu pai, você era tudo o que eu tinha. A revelação voou pelo ar, como um raio cortando a escuridão da noite. A respiração de Samuel parou, e ele percebeu que cada fragmento da vida de Lila estava conectado a este homem que jazia ferido no chão. O homem então olhou para Samuel e uma expressão de culpa tomou conta do seu rosto. Você é o novo pai dela, e a impasse entre eles cresceu, palpável e carregada de histórias inacabadas. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de emoções. Quem era realmente Lila? O que significava aquela ligação? O restaurante tornara-se um campo de batalha não apenas de armas, mas de verdades ocultas, laços de sangue e promessas não cumpridas. Em meio a esse turbilhão, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma mulher que fez o coração de todos congelar. Era a mãe de Lila. Com os olhos arregalados e um semblante frágil, ela parou na entrada, segurando uma garrafa de vidro com um rótulo que todos reconheciam. O silêncio se instalou novamente, pesado e sem esperança. Lila, ela gritou e o terror nos olhos dela falou mais que 1000 palavras. O que você está fazendo aqui? O choque se transformou em um mar de emoções tumultuadas. A mãe, que todos pensavam estar perdida, agora estava ali diante do abismo, e a verdade ameaçava explodir como um vulcão a qualquer momento. Mamãe! Lila gritou, correndo em direção a ela. Mas antes que pudesse abraçá-la, uma explosão de vidro cortou o ar. Um dos capangas, em um momento de desespero, atirou. O tiro disparou com um som ensurdecedor, e tudo que poderia ser pensado se desfez no instante em que a mãe de Lila caiu no chão, um olhar de espanto em seu rosto. A cena se tornou um caos absoluto. As vozes eram gritos, e gritos significavam desespero. A verdade que todos escondiam, o passado entrelaçado, a história que cruzava o tempo agora se desenrolava em uma espiral de dor. O restaurante, antes um local de horizontes brilhantes, se tornara um campo de batalha, e o que quer que viesse a seguir levaria tudo a um novo e horrendo destino. O futuro de Lila, de Samuel, de todos que estavam ali agora estava em jogo, e a única certeza era a escuridão que os aguardava. Foi então que, encolhido no canto, um segundo homem encapuzado gritou. Não, o plano era levar a menina. As palavras deslizaram como um golpe direto no coração de todos. Samuel paralisou, o terror se espalhando pelo seu corpo. O que estava acontecendo? As verdades vieram à tona como uma correnteza incontrolável. Lila não era apenas uma menina, ela era uma peça central de um jogo muito mais sombrio. Ela é a chave. O homem gritou, sua voz ecoando entre o pânico. Ela tem algo que precisamos. O barulho ensurdecedor ao redor se intensificou, mas Samuel estava concentrado na única coisa que importava agora. O que era tão especial sobre Lila? As peças do quebra-cabeça que todos pensavam já estar montadas se desmoronavam. E no centro de tudo, a pequena Lila, com seus grandes olhos castanhos, olhava confusa, seu futuro desmoronando em contato com a verdade que não tinha como compreender. O peso dessa informação pairava no ar, como uma nuvem escura que ameaçava desabar a qualquer momento. E, com cada respiração, a urgência da situação aumentava. A pergunta agora não era como resgatar Lila ou se salvar. Era até onde estavam dispostos a ir para manter essa menina segura. E conforme a luta pelo poder se intensificava, todos ali se viam enredados em uma teia de segredos, em que a vida de Lila era a única coisa que importava. Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar. A mamãe está esperando por você. E, de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. Todo mundo no chão, agora, um deles gritou com uma voz grossa, como naqueles filmes de ação. Samuel, instintivamente, puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. Eu não tenho medo, Samuel. Disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa?
Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. Você está no caminho. Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. Lila, vamos sair daqui, ele sussurrou com urgência, mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem que antes parecia ameaçador agora tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. E ele caiu e o mundo parou. Não. Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável. Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. Ele não pode morrer. Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. Eu só queria que você voltasse para casa. Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. Como é possível? O homem murmurou, sua voz fraca, você não pode ser. Você não estava supostamente. Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Aí veio a reviravolta. Lila olhou para o homem, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode me deixar agora, não por causa do que você fez. Você me prometeu que sempre voltaria. E então, num tom de voz que fez o coração de Samuel disparar, ela acrescentou, eu nunca quis que você ficasse longe. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Aquilo não fazia sentido. Samuel ficou paralisado, todos ao redor em choque. O homem, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão, começou a tremer. Ele parecia um fantasma, alguém que lutava contra demônios invisíveis. Não, eu não quis, eu não queria. Sua voz falhou e ele olhou para Lila como se ela fosse a única âncora em um mar de sofrimento. Você não pode estar falando sério, gritou um dos capangas, incapaz de compreender a cena. Ela não pode ser sua filha, mas Lila não cedeu. Ela estava firme. O silêncio no restaurante era de morte, todos aguardando um desfecho trágico. Eu sou, Lila disparou, sua voz clara e poderosa. Você pode ser quem quiser, mas você é meu pai. Você era tudo o que eu tinha. A revelação voou pelo ar como um raio cortando a escuridão da noite. A respiração de Samuel parou, e ele percebeu que cada fragmento da vida de Lila estava conectado a este homem que jazia ferido no chão. O homem, então, olhou para Samuel, e uma expressão de culpa tomou conta do seu rosto. Você é o novo pai dela. E a impasse entre eles cresceu, palpável e carregada de histórias inacabadas. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de emoções. Quem era realmente Lila? O que significava aquela ligação? O restaurante tornara-se um campo de batalha não apenas de armas, mas de verdades ocultas, laços de sangue e promessas não cumpridas. Em meio a esse turbilhão, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma mulher que fez o coração de todos congelar. Era a mãe de Lila. Com os olhos arregalados e um semblante frágil, ela parou na entrada, segurando uma garrafa de vidro com um rótulo que todos reconheciam. O silêncio se instalou novamente, pesado e sem esperança. Lila, ela gritou e o terror nos olhos dela falou mais que 1000 palavras. O que você está fazendo aqui? O choque se transformou em um mar de emoções tumultuadas. A mãe, que todos pensavam estar perdida, agora estava ali, diante do abismo, e a verdade ameaçava explodir como um vulcão a qualquer momento. Mamãe, Lila gritou, correndo em direção a ela. Mas antes que pudesse abraçá-la, uma explosão de vidro cortou o ar. Um dos capangas, em um momento de desespero, atirou. O tiro disparou com um som ensurdecedor, e tudo que poderia ser pensado se desfez no instante em que a mãe de Lila caiu no chão, um olhar de espanto em seu rosto. A cena se tornou um caos absoluto. As vozes eram gritos, e gritos significavam desespero. A verdade que todos escondiam, o passado entrelaçado, a história que cruzava o tempo agora se desenrolava em uma espiral de dor. O restaurante, antes um local de horizontes brilhantes, se tornara um campo de batalha, e o que quer que viesse a seguir levaria tudo a um novo e horrendo destino. O futuro de Lila, de Samuel, de todos que estavam ali agora estava em jogo, e a única certeza era a escuridão que os aguardava. Foi então que, encolhido no canto, um segundo homem encapuzado gritou. Não, o plano era levar a menina. As palavras deslizaram como um golpe direto no coração de todos. Samuel paralisou, o terror se espalhando pelo seu corpo. O que estava acontecendo? As verdades vieram à tona como uma correnteza incontrolável. Lila não era apenas uma menina. Ela era uma peça central de um jogo muito mais sombrio. Ela é a chave, o homem gritou, sua voz ecoando entre o pânico. Ela tem algo que precisamos.
O barulho ensurdecedor ao redor se intensificou, mas Samuel estava concentrado na única coisa que importava agora. O que era tão especial sobre Lila? As peças do quebra-cabeça que todos pensavam já estar montadas se desmoronavam. E no centro de tudo, a pequena Lila, com seus grandes olhos castanhos, olhava confusa, seu futuro desmoronando em contato com a verdade que não tinha como compreender. O peso dessa informação pairava no ar, como uma nuvem escura que ameaçava desabar a qualquer momento. E, com cada respiração, a urgência da situação aumentava. A pergunta agora não era como resgatar Lila ou se salvar. Era até onde estavam dispostos a ir para manter essa menina segura. E conforme a luta pelo poder se intensificava, todos ali se viam enredados em uma teia de segredos, em que a vida de Lila era a única coisa que importava. A tensão pulsava. As vozes dos capangas, os sussurros de pânico nas mesas, tudo criava um cenário ensurdecedor. Samuel se virou para Lila, tentando entender, tentando conectar as peças do que estava acontecendo. A expressão dela era um enigma. Ela parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Mas antes que alguém pudesse falar, um terceiro homem, que havia ficado à sombra, levantou a mão. Chega. Ele então jogou uma pasta no chão e os papéis voaram como folhas secas ao vento. Aqui estão os documentos. Tudo o que vocês precisam saber. Samuel olhou para aquilo, seu estômago virou um nó. Documentos? Que documentos? O homem encapuzado respondeu com um tom de voz que misturava raiva e desespero. Os registros que provarão quem ela realmente é. Eles sempre estiveram aqui, apenas esperando o momento certo. Foi nesse instante que a verdade finalmente surgiu. O rosto de Lila se desfocou à sua frente. Ela não era apenas uma menina qualquer, ela era a herdeira de um legado que muitos estavam dispostos a matar por causa disso. E Samuel, mesmo sem querer, agora estava imerso em um mundo de traições e surpresas, onde a vida de Lila dependia de um passado que ela mal conhecia. Lila, o que está acontecendo? Samuel se agachou perto dela com o coração acelerado, mas em seu olhar havia uma determinação que ele não entendia. Não havia apenas medo, havia algo mais. Lila respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar tudo o que não havia contado. Mas antes que pudesse se pronunciar, o homem encapuzado que atirou na mãe dela se aproximou, um sorriso torto formando seus lábios. Espera aí, você não está pronta para essa verdade, porque quando ela vier, nada será como antes. E assim, no meio daquele turbilhão, a verdade começou a se soltar e o que quer que fosse, era algo que mudaria tudo. O futuro estava se moldando em algo sombrio e cheio de mistérios, e Samuel sabia que ter Lila ao seu lado seria mais complicado do que imaginou. A única coisa clara era que aquela noite, com todos os seus horrores, ainda guardava segredos capazes de abalar não só a vida dela, mas a dele também. Lila, com seus braços abertos e a voz suave, parecia brilhar mesmo em meio ao caos. Samuel observava, o coração na garganta, um nó apertado no peito. Ele não conseguia compreender como aquela menininha havia se tornado o centro de todo aquele desespero. As palavras de Lila reverberavam no ar: "A mamãe está esperando por você." E de repente, a realidade ao redor deles parecia distorcida, como se todos estivessem presos em um pesadelo coletivo. O homem olhava fixamente para Lila, os olhos cheios de um misto de dor e desespero. Era como se ela tivesse puxado um fio invisível entre eles, um laço mais forte do que qualquer espada. Mas no momento mais tenso, quando a esperança iluminava o ambiente, algo aconteceu. Uma explosão de vidro e gritos ecoou pelo restaurante, um som ensurdecedor que fez todos congelarem. A porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados entraram, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na iluminação suave do lugar. O clima de festa sumiu como fumaça e o caos se instalou novamente. "Todo mundo no chão, agora!" Um deles gritou com uma voz grossa, como naqueles filmes de ação. Samuel, instintivamente, puxou Lila para trás, colocando-se na frente dela. A adrenalina invadiu seu corpo e ele sabia que precisava agir. Mas, para sua surpresa, Lila não se intimidou. Ela olhou para ele com determinação, como se quisesse continuar a proteger Samuel em vez de ser protegida. "Eu não tenho medo, Samuel", disse com firmeza. Aquela afirmação simples a tornava ainda mais impressionante e a força dela confundia Samuel. Como ela podia ser tão corajosa? Os homens começaram a agitar as armas, espalhando pânico. Um deles se movia em direção ao homem que agora segurava a arma, o mesmo que parecia se conectar com Lila. "Você está no caminho." Ele rosnou, o homem, ainda confuso, hesitou, e ali Samuel viu uma janela de oportunidade. "Lila, vamos sair daqui", ele sussurrou com urgência, mas antes que pudessem se mover, um tiro ecoou. Foi tudo muito rápido. O som reverberou e o homem que antes parecia ameaçador agora tombou para trás, um olhar de terror misturado à realização em seu rosto. E ele caiu e o mundo parou. "Não!" Lila gritou, correndo na direção dele como se estivesse possuída por um impulso incontrolável.
Samuel tentou puxá-la de volta, mas a força dela era inexplicável. Ele não pode morrer. Ela chorou e, sob o som da confusão, Samuel sentiu seu coração disparar. O vidro quebrado, os gritos, tudo se misturava em um mar de caos. O homem estava no chão, a arma escorregou de sua mão. E então, em um momento que desafiava qualquer lógica, algo mais aconteceu. Lila, ajoelhada ao lado dele, tocou seu braço. Eu só queria que você voltasse para casa. Foi nesse instante que o homem olhou para ela com um misto de reconhecimento e Samuel percebeu que algo estava se revelando. Como é possível? O homem murmurou, sua voz fraca. Você não pode ser, você não estava supostamente. Uma confusão repentina tomou conta de sua expressão, enquanto os homens encapuzados hesitavam, o ambiente carregado de tensão. Aí veio a reviravolta. Lila olhou para o homem, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode me deixar agora, não por causa do que você fez. Você me prometeu que sempre voltaria. E então, num tom de voz que fez o coração de Samuel disparar, ela acrescentou, eu nunca quis que você ficasse longe. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Aquilo não fazia sentido. Samuel ficou paralisado, todos ao redor em choque. O homem, cujos olhos estavam cheios de dor e confusão, começou a tremer. Ele parecia um fantasma, alguém que lutava contra demônios invisíveis. Não, eu não quis, eu não queria. Sua voz falhou e ele olhou para Lila como se ela fosse a única âncora em um mar de sofrimento. Você não pode estar falando sério. Gritou um dos capangas, incapaz de compreender a cena. Ela não pode ser sua filha, mas Lila não cedeu. Ela estava firme. O silêncio no restaurante era de morte, todos aguardando um desfecho trágico. Eu sou, Lila disparou, sua voz clara e poderosa. Você pode ser quem quiser, mas você é meu pai. Você era tudo o que eu tinha. A revelação voou pelo ar como um raio cortando a escuridão da noite. A respiração de Samuel parou, e ele percebeu que cada fragmento da vida de Lila estava conectado a este homem que jazia ferido no chão. O homem, então, olhou para Samuel, e uma expressão de culpa tomou conta do seu rosto. Você é o novo pai dela, e a impasse entre eles cresceu, palpável e carregada de histórias inacabadas. Nesse instante, tudo parecia se desvanecer em um turbilhão de emoções. Quem era realmente Lila? O que significava aquela ligação? O restaurante tornara-se um campo de batalha não apenas de armas, mas de verdades ocultas, laços de sangue e promessas não cumpridas. Em meio a esse turbilhão, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma mulher que fez o coração de todos congelar. Era a mãe de Lila. Com os olhos arregalados e um semblante frágil, ela parou na entrada, segurando uma garrafa de vidro com um rótulo que todos reconheciam. O silêncio se instalou novamente, pesado e sem esperança. Lila, ela gritou e o terror nos olhos dela falou mais que 1000 palavras. O que você está fazendo aqui? O choque se transformou em um mar de emoções tumultuadas. A mãe, que todos pensavam estar perdida, agora estava ali, diante do abismo, e a verdade ameaçava explodir como um vulcão a qualquer momento. Mamãe, Lila gritou, correndo em direção a ela. Mas antes que pudesse abraçá-la, uma explosão de vidro cortou o ar. Um dos capangas, em um momento de desespero, atirou. O tiro disparou com um som ensurdecedor, e tudo o que poderia ser pensado se desfez no instante em que a mãe de Lila caiu no chão, um olhar de espanto em seu rosto. A cena se tornou um caos absoluto. As vozes eram gritos, e gritos significavam desespero. A verdade que todos escondiam, o passado entrelaçado, a história que cruzava o tempo agora se desenrolava em uma espiral de dor. O restaurante, antes um local de horizontes brilhantes, se tornara um campo de batalha, e o que quer que viesse a seguir levaria tudo a um novo e horrendo destino. O futuro de Lila, de Samuel, de todos que estavam ali agora estava em jogo, e a única certeza era a escuridão que os aguardava. Foi então que, encolhido no canto, um segundo homem encapuzado gritou. Não, o plano era levar a menina. As palavras deslizaram como um golpe direto no coração de todos. Samuel paralisou, o terror se espalhando pelo seu corpo. O que estava acontecendo? As verdades vieram à tona como uma correnteza incontrolável. Lila não era apenas uma menina. Ela era uma peça central de um jogo muito mais sombrio. Ela é a chave, o homem gritou, sua voz ecoando entre o pânico. Ela tem algo que precisamos. O barulho ensurdecedor ao redor se intensificou, mas Samuel estava concentrado na única coisa que importava agora. O que era tão especial sobre Lila? As peças do quebra-cabeça que todos pensavam já estar montadas se desmoronavam. E no centro de tudo, a pequena Lila, com seus grandes olhos castanhos, olhava confusa, seu futuro desmoronando em contato com a verdade que não tinha como compreender. O peso dessa informação pairava no ar, como uma nuvem escura que ameaçava desabar a qualquer momento. E, com cada respiração, a urgência da situação aumentava. A pergunta agora não era como resgatar Lila ou se salvar. Era até onde estavam dispostos a ir para manter essa menina segura.
E conforme a luta pelo poder se intensificava, todos ali se viam enredados em uma teia de segredos, em que a vida de Lila era a única coisa que importava. A tensão pulsava. As vozes dos capangas, os sussurros de pânico nas mesas, tudo criava um cenário ensurdecedor. Samuel se virou para Lila, tentando entender, tentando conectar as peças do que estava acontecendo. A expressão dela era um enigma. Ela parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Os homens encapuzados se aproximavam, os olhares fixos na menina. Foi então que o primeiro homem, o que disparou a arma, olhou para Lila e, com um tom que misturava desespero e raiva, gritou: "Você não faz ideia do que realmente você é." "Nós sempre soubemos quem você é." Lila hesitou, confusa. "Do que você está falando? Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso." Esse homem sabe algo que Lila não sabe, algo que pode mudar tudo. O homem, percebendo que havia capturado a atenção de todos, continuou: "Você não é apenas uma garota comum. Você é o que sobra de um legado de poder, e nós precisamos disso." Um silêncio surreal tomou conta do ambiente. O que isso significava? Lila não era só uma menina de rua lutando pela sobrevivência. Ela carregava um nome, um peso. O homem se virou para os outros e uma tensão insuportável surgiu. "Se não pegarmos Lila agora, nunca teremos outra chance." A cena emitia uma intensidade palpável. Samuel sentiu que a pressão estava subindo. "O que você quer dizer com isso?" Ele gritou, sentindo a urgência crescer dentro dele. Mas o homem apenas sorriu maliciosamente. E, inesperadamente, a mãe de Lila, caída no chão, começou a ralar a mão, tentando se levantar. Mas antes que pudesse ter sucesso, ela se virou para Lila com um olhar cheio de dor e amor. "Lila, não acredite neles. Você é mais do que qualquer coisa que eles possam querer." Aquilo foi um golpe. O que ela sabia, o que se escondia nas sombras do passado deles. Antes que qualquer um pudesse reagir, outro tiro ecoou pela sala, mas não na direção de Lila, e sim em direção à mãe dela. O corpo dela tombou. Samuel sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Não, não!" Lila gritou, jogando-se no chão ao lado da mãe, e Samuel percebeu que nesse instante tudo poderia mudar. Ninguém sabia quem Lila realmente era, mas a batalha pelo controle dela estava apenas começando. E o que quer que viesse a seguir poderia ser devastador. Com a pele arrepiada e o coração acelerado, a única coisa que passava pela mente de Samuel era: o que essa verdade significava? O que estava escondido em um passado que ninguém queria enfrentar? E mais importante, quem realmente era Lila? Todos estavam prestes a descobrir, mas o preço poderia ser alto demais. O que mais estava à espreita nas sombras? O futuro se tornava cada vez mais incerto e perigoso. Lila agarrou o corpo de sua mãe, o desespero estampado em seu rosto. O restaurante, antes um lugar de riso e alegria, se transformou numa cena de horror. O homem encapuzado, o responsável pela tragédia, hesitava. A expressão dele era de choque, e Samuel sentiu que naquele momento tudo poderia mudar. "Você pode fazer algo para salvá-la." Lila gritou, sua voz quebrada, um grito de pureza que cortava o caos ao redor. Mas as palavras dele estavam congeladas, como se o ar tivesse desaparecido. Tudo o que poderia ser feito estava ali, entre eles, em um silêncio pesado. O torrente de sentimentos tomou conta de Samuel. Ele queria correr, gritar, mas tudo o que fez foi avançar, forçando-se a acreditar que ainda havia uma chance. "Lila, temos que sair daqui." Ele exclamou, mas a força da pequena o ignorou. Ela estava fixada na mãe, os olhos brilhando de tristeza e determinação. Os outros capangas começaram a se mover, percebendo a fraqueza do líder, e o pânico dominou o ambiente. Samuel não podia deixar aquilo acontecer. Ele se espremeu em meio ao caos e puxou Lila para trás, próximo a ele. "Concentre-se, precisamos ir." Com os olhos dela firmemente fixos na mãe, Samuel sentiu um aperto no peito. O que mais poderia fazer? "Eu não posso deixá-la." Lila chorou, lágrimas escorrendo pelo rosto em um emaranhado de emoções que ele conhecia muito bem. Naquele instante, uma reviravolta. A mãe de Lila olhou diretamente para a filha, suas mãos tremendo enquanto tentava se levantar. "Lila, essa não é a sua luta." O homem, sem saber como reagir, olhou em volta, sua confiança desmoronando. "Vocês estão errados, tudo isso é um erro." O sentimento no ar se transformou e a multidão começou a murmurar. Uma onda de emoção contagiou aqueles que estavam paralisados. Samuel percebeu que, no fundo, havia um eco de esperança. O homem que havia baleado a mãe de Lila agora estava em pânico. "Essa criança não é nada, apenas uma estorvo." Seu olhar criava fissuras na determinação dos outros. Lila sentiu que a energia mudara. Com um gesto delicado, ela se aproximou do homem. "Não sou um estorvo, sou sua filha." As palavras escaparam como um sopro de vida. O impacto fez o silêncio reinar. Os olhos dele se arregalaram, e ele parou, aquele choque emocional transformando a raiva em confusão.
Uma briga interna se desenrolava diante deles, e Samuel apenas observava, a respiração entrecortada, torcendo para que aquela ligação de sangue pudesse quebrar as correntes do passado. No instante em que o homem hesitou, tudo deslizou. As famigeradas palavras de Lila flutuavam no ar. Vamos, pai, volte para casa. A intensidade da declaração rachou a atmosfera pesada, e o homem caiu de joelhos, as armas escorregando de suas mãos. O caos acalmou. Samuel puxou Lila para perto de si, e juntos se voltaram para a mãe, que respirava pesado, mas viva. As lágrimas de Lila limpavam a dor acumulada e uma nova unidade começou a surgir no meio do que antes era apenas caos. Mas a luta ainda não havia terminado. O segundo homem encapuzado, que havia assistido tudo em silêncio, se armou novamente. Vocês não podem ir. Sua voz soava aguda e provavelmente alimentada pelo medo. Entretanto, as palavras estavam pesadas de impotência. Foi a vez de Samuel tomar a frente. Não precisamos mais disso. Estamos aqui juntos agora. Uma determinação forte na sua voz. Os olhares começaram a se cruzar e uma nova força surgiu entre eles, como se a união dos corações de Lila e da mãe fosse suficiente para desmantelar toda a estrutura da dor. E ali, no centro do desconforto, nasceu um momento de luz. Mas como toda boa história, restava um mistério. Lila olhou para Samuel, seus olhos brilhando com um futuro cheio de perguntas. E agora, o que faremos? O mundo à frente deles ainda era incerto, mas juntos as respostas poderiam ser encontradas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade forte. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos!